Graça e paz, amado irmão em Cristo Jesus. Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e juntos estaremos aprendendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. E a lição que nós estaremos estudando hoje é a lição de número 5. A obra salvífica de Jesus Cristo. Esta é a lição na qual nós estaremos estudando, abordando e compreendendo a obra da salvação operada por Jesus. Amém, querido? Nós estaremos estudando esta lição em 3 tópicos. O primeiro tópico, que é o que nós já vamos iniciar, o tópico 1, nós vamos estudar o sacrifício de Jesus. Vamos compreender, à luz das Escrituras Sagradas, o que representou este sacrifício de Jesus, qual a implicação que isso trouxe para a minha vida, para a sua vida, para o gênero humano. Vamos então, meu amado, sem perder muito tempo, já na introdução, ou no primeiro subtópico, o primeiro subtópico da nossa lição, o sacrifício completo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas provisórios. Os mesmos apontavam para Cristo, o qual, mesmo sendo Deus, viria como homem, cumpriria toda a lei de Deus, padeceria injustamente na cruz do Calvário e sobre ele se cumpriria também todo o peso e rigor da justiça de Deus. Porque o sacrifício de Jesus é o sacrifício completo. É o sacrifício feito uma única vez e não mais. O sacrifício de Jesus, como eu já disse em outras ocasiões, ele tem efeito retroativo, imediato e futuro. Então, o sacrifício de Jesus, além de ser perfeito, ele perpassa o tempo. Todos os sacrifícios, meu amado, do Antigo Testamento, eles eram apenas provisórios, porque nunca o sangue de boi, o sangue de uma pomba, o sangue de uma rolinha, o sangue de um bode ou de uma cabra, de uma ovelha, podia remir o pecado do homem. Eles eram apenas provisórios até que chegasse Cristo. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Cristo. E por que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito? Eu destaquei o seguinte: primeiro, era Deus, o próprio Deus, que viria como homem, ele veio como homem, cumpriria toda a lei de Deus. Jesus não quebrou, não infringiu os mandamentos, a lei de Deus. Ele também cumpriu, padeceu, morreu na cruz do Calvário injustamente, que ele não merecia aquela cruz. Aquela cruz era para mim e para você. Outra característica, ele ali na cruz do Calvário também, ele cumpriu todo o peso e o rigor da justiça de Deus. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele morre para resgatar a mim e você e para cumprir toda a justiça de Deus. Então, nós vemos em Jesus todos estes elementos. Por isto é o sacrifício perfeito, um sacrifício consciente de um sangue do Filho unigênito de Deus, que cumpriu todas as exigências da justiça e da lei de Deus. Amém, meu querido? Então, vamos prosseguindo. Eu quero fazer com você um momento de reflexão. Há no sacrifício de Jesus 2 atributos inerentes a Deus, a saber, o amor e a justiça. Por amor ao pecador, Deus lançou sobre seu Filho unigênito todo o peso da sua justiça. Quando eu olho para o sacrifício perfeito de Jesus, eu vejo ali, meu amado, 2 atributos inerentes a Deus. Primeiro, amor
e justiça. O amor não anula a justiça e nem a justiça anula o amor. Esses atributos, eles caminham juntos na mais perfeita harmonia. Quando Jesus morre na cruz, como pelos pecadores, eu vejo a expressão do amor de Deus para com os pecadores. Mas também o sacrifício de Jesus no Calvário aponta para mim a justiça de Deus. Então o sacrifício de Jesus, ele tem duplo significado. Ele aponta para o amor de Deus pelo pecador, mas também ele aponta para a justiça de Deus. Porque ali na cruz do Calvário, Jesus, no momento de angústia, no momento de aflição, no momento de dor, em que houve a separação entre ele e o Pai, aquele momento ele estava se fazendo maldito, e ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus estava sentindo todo o peso da justiça de Deus. Ele se fez maldito para que eu e você fôssemos benditos de Deus. Amém, amado? Então, esses dois atributos de Deus, amor e misericórdia, eles podem, amor e justiça, me desculpe, esses dois atributos de Deus, amor e justiça, eles podem ser observados no sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Vamos prosseguindo, subtópico de número 2, o sacrifício meritório. A salvação da qual desfrutamos hoje se dá única e exclusivamente pelo mérito de Jesus, o qual foi o único que, enquanto homem, cumpriu todas as exigências da lei de Deus. Observa que o sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício também meritório. O que é isso, mérito? Ou seja, ele fez por merecer. Jesus, ele foi o único que, na qualidade de homem, ele cumpriu toda a lei de Deus sem transgredir nenhum dos mandamentos do Senhor. Foi o único. Adão transgrediu, Noé transgrediu, todos os homens, por mais que eles são considerados heróis, a galeria dos heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos estes homens falharam. Mas o sacrifício de Jesus, ele foi meritório, porque ele foi o único que tomou a forma humana. Ele sendo Deus, ele tomou a forma humana, esvaziou-se da sua glória, não fez uso dos atributos da divindade, ele foi 100% homem. E ele venceu o pecado, venceu a carne, venceu o diabo, venceu o mundo, as suas limitações e fraqueza. Mas ele fez isso, não foi como Deus. Ele fez isso na qualidade de homem. Então, meu amado, o sacrifício de Jesus é o único sacrifício que há mérito nele, porque ele conquistou sem infringir nenhuma lei de Deus. Amém, amado? Então é o sacrifício meritório. Ele mereceu. Então, meu amado, nenhum outro sacrifício preenche todos esses requisitos, somente o sacrifício de Jesus. Eu quero prosseguir mais um momento de reflexão com você. A verdadeira fé leva-nos a permanecer humildes e dependentes da graça de Deus, sabendo que fomos salvos pela graça. A religiosidade faz com que os homens se tornem vaidosos, arrogantes, presunçosos, egoístas e exclusivistas, agindo de forma tal como se a fonte da salvação estivesse neles e somente para eles. Observa, meu amado, a verdadeira fé, ela me leva e te leva a permanecer humilde aos pés do Senhor, porque nós somos salvos pela graça de Deus e não pelas suas obras.
Como eu já disse no vídeo anterior, Deus ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando eu olho para o sacrifício meritório de Jesus, que ele teve mérito no sacrifício, isso me leva a permanecer humilde aos pés do Senhor. Porque a Bíblia fala o seguinte: aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. A verdadeira salvação me faz permanecer aos pés de Cristo, com um sentimento de gratidão, com um sentimento de total dependência de Deus, porque eu não sou autossuficiente. Agora, o oposto disso é a religiosidade. A religiosidade, ela leva os homens a ficarem vaidosos, presunçosos, soberbos, arrogantes e cheios de si, egoístas e exclusivistas, como se houvesse apenas o clubinho da salvação, como se a salvação estivesse neles e somente para eles. Meu querido, religião e religiosidade não é o mesmo que salvação. A salvação, ela é em Cristo Jesus, pelo mérito de Jesus. Ninguém, meu amado, que é salvo tem que bater no peito para falar que é mais santo, que é melhor do que o outro. Todo mérito é para Jesus Cristo. A falsa religião ou a religiosidade, ela leva as pessoas a achar que são importantes, achar que são melhores que as outras, achar que merecem a graça de Deus. Veja só, Deus tira o homem lá da sarjeta, lá do pecado, batiza com o Espírito Santo, reveste de poder, glória e unção, concede dons espirituais, dá a ele discernimento, conhecimento, sabedoria para pregar, para ensinar, abre-lhe a mente, dá-lhe talentos especiais para serem usados na obra de Deus. E posteriormente, esse homem que foi achado lá na sarjeta, ele começa a se achar importante demais. Ele começa a se achar uma estrela do evangelho, começa a se achar que é famoso. E nós temos aí os nossos ídolos da fé, aqueles que nós cultivamos, reverenciamos e muitos até adoram. Meu amado, a salvação só é em Cristo Jesus. A verdadeira fé vai me manter dependente e humilde do Senhor, porque eu sou salvo pela graça e não pelos meus méritos. Amém, amado? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 3. O sacrifício remidor. O homem sem Deus estava escravo do pecado e de suas paixões. O pecado deformou o caráter do homem, levando-o a cometer as maiores barbáries e atrocidades jamais imaginadas. Jesus libertou o homem do peso do pecado e o restituiu novamente para Deus. Observa, o sacrifício remidor. O que é remir? É libertar alguém que está escravo. O homem, quando ele se afastou de Deus, quando ele rejeita a Deus, ele se torna agora escravo do pecado. E enquanto escravo do pecado, ele se viu entregue às suas paixões. O pecado, ele deformou o caráter do homem. A Bíblia afirma que Deus fez o homem perfeito, mas a entrada do pecado levou esse homem a se corromper totalmente. O seu caráter, a sua índole, as suas intenções, todo o seu gênero ficou comprometido. E nós vemos o homem cometendo as piores barbaridades, as piores atrocidades. Nós vemos logo na geração seguinte, os primeiros descendentes de Adão e Eva, nós vamos ver ali o primeiro homicídio, a morte, o assassinato, a violência, as injustiças sociais. Tudo isso passou a dominar a mente, o coração do homem e o seu caráter. Mas Jesus, meu amado, ele libertou o homem do peso do pecado e o restituiu novamente para Deus. Então, meu amado, Jesus, ele fez o sacrifício perfeito. Ele nos redimiu, ele me libertou.
Ele te libertou dos seus pecados, Ele transformou a nossa vida, porque nós estávamos sujeitos a cometer o pior dos delitos. E ainda eu posso afirmar, mesmo tendo aceitado Jesus, a Bíblia afirma: aquele que julga está de pé, cuide para que não caia. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Se eu endurecer o coração para Deus, se eu não me humilhar mais diante do meu Deus, eu incorro no risco de ter o meu coração cauterizado pelo pecado e pela insensibilidade, e amanhã eu cometer os piores pecados que alguém possa imaginar. Há um pensamento que afirma o seguinte: que o melhor dos santos, ou o melhor dos crentes, está sujeito ao pior dos pecados. E se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje nós somos livres porque Jesus, Ele fez o sacrifício que nos redimiu lá do pecado e da escravidão. E glórias a Deus por isso. Eu quero convidar você a um momento de reflexão. Ao rejeitar o senhorio de Deus, o gênero humano se viu escravo do pecado. A mente, o coração e o caráter do homem se deturpou tanto que não havia mais limites para a sua maldade e perversão. O Espírito Santo sempre vem refreando a maldade humana ao longo da história. Pare para pensar nessa frase, ou nesse pensamento, nessa reflexão. Quando o homem, lá no jardim do Éden, rejeita o senhorio de Deus, porque ele queria ser semelhante a Deus, dono do seu próprio destino. Adão e Eva se rebelam contra Deus. Ali eles queriam dizer que eles não queriam mais ter Deus como seu Senhor. Ao se verem livres do senhorio de Deus, o homem agora se vê escravo do pecado. O seu caráter, o seu pensamento, a sua mente, a sua intenção e a sua vontade se corromperam por completo. E esse homem, agora escravo do pecado, comete os piores absurdos. Nós vemos aí a história da humanidade. É uma história marcada por injustiça, por homicídio, por assassinatos, por guerra, o mais forte dominando o mais fraco, o mais rico explorando o mais pobre. E nós vemos nos dias de Noé que a maldade foi tanta, mas tanta, que Deus teve que trazer o dilúvio sobre a face da terra. Meu amado, a Bíblia fala que Deus fez o homem perfeito, mas o homem, ele se distanciou de Deus. Mas uma observação que eu quero colocar para você, que o Espírito de Deus, ele sempre trabalhou nessa terra. A natureza humana, ela só não foi mais adiante na sua malignidade, no seu intento e na sua maldade, porque o Espírito Santo sempre esteve refreando essa natureza humana. Do contrário, o homem já tinha destruído a si mesmo. Já tinha um matado o outro, não haveria mais homem nessa terra. O Espírito de Deus, ele ainda trabalha na terra. Nós muitas vezes entendemos que o Espírito de Deus trabalha dentro da igreja, quando a gente é crente. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que ainda refreia a natureza pecaminosa do homem, porque do contrário, não haveria na face da terra homens e mulheres de coração quebrantado, de coração que se arrepende, com a mente voltada para as coisas do Senhor. Isto se dá pela misericórdia de Deus, porque o Espírito Santo de Deus ainda trabalha na terra. Amém, meu querido? Glória a Deus. Encerramos aqui, então, o nosso primeiro tópico da nossa lição e já vamos para o segundo tópico da nossa lição, cujo tema é
a nossa reconciliação com Deus Pai. Nós estudaremos nesse tópico como se deu essa reconciliação com Deus Pai. Por que ela aconteceu, o que foi necessário acontecer, mas se há uma reconciliação, é porque houve uma briga, uma discórdia e uma inimizade entre o homem e Deus. Todo homem que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele é um inimigo de Deus. Mas não é que Deus seja inimigo dele, mas ele tem Deus como seu inimigo. Vamos prosseguindo então, subtópico de número 1. O fim da inimizade. Jesus foi o perfeito conciliador. Enquanto homem, ele representava Deus entre os homens. E quando partiu, ele passou a representar o homem junto a Deus. Ele possui ambas as naturezas, a divina e a humana, o perfeito Deus e o perfeito homem. Meu amado, você já parou para pensar nisso? Que Jesus ele foi o conciliador perfeito? Não poderia haver uma outra pessoa, um outro ser que exercesse isso. O que é o conciliador? É aquele que vem para estabelecer a paz e a harmonia entre duas pessoas que estão brigadas. Alguém que aparece ali para ser o interlocutor, para estabelecer a harmonia e o diálogo entre essas pessoas que estão separadas por razões diversas. Então Jesus, quando ele esteve aqui entre os homens, ele representava Deus entre os homens. Ele veio como homem, mas ele era o representante de Deus aqui entre os homens. E quando ele parte, quando ele é assunto aos céus, ele é o representante dos homens diante de Deus. Ele tem ambas as naturezas, ele tem a natureza divina, ele é o perfeito Deus, mas ele ainda continua com a natureza humana, o perfeito homem. Então, Jesus como conciliador, ele é o perfeito homem e o perfeito Deus. Ele defende tanto os interesses de Deus, como também ele defende o interesse dos homens. Ele é o conciliador perfeito. Meu amado, é coisa maravilhosa. Nenhum outro ser, nenhum outro homem, nenhum outro anjo ou um ser celestial poderia fazer o que Jesus fez. Porque ele sendo Deus, ele tomou a forma humana. Ele viveu como homem, sentiu os dramas, as dores, as fraquezas e as limitações que todo homem sente. Mas quando ele volta para o céu, ele não é mais a mesma pessoa. Ele é agora 100% homem. E observa que as marcas que ficaram nas mãos de Jesus e na ferida que foi feita do seu lado esquerdo, você pode observar que essas feridas ali estão ainda. Segundo o relato bíblico, os judeus perguntarão a Jesus quando ele voltar para Israel: que feridas são estas? E ele vai dizer: são as feridas com as quais fui ferido na casa dos meus amigos ou dos meus irmãos. Então ele continua com a natureza humana, 100% homem, 100% Deus. Amém, amado? Esse é o nosso conciliador, aquele que veio nos voltar para Deus, estabeleceu a comunhão entre Deus e o homem e voltou agora esse diálogo entre o divino e o humano. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Vamos ao momento de um texto bíblico que eu quero deixar para você. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo
e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Então, Jesus ele foi essa pessoa que se apresentou para reconciliar o homem com Deus. E isso procede de Deus. Meu amado, Deus está à procura de homens pacificadores. Para botar mais lenha no fogo, para causar fofoca, já tem um jornal da fofoca na igreja, já tem a turma da fofoca dentro da casa de Deus, que muitas vezes presta um grande trabalho para o diabo. Então Deus está procurando homens e mulheres que se coloquem diante deles, exercendo esse ministério da reconciliação, voltando o coração desta sociedade, o coração do homem para Deus, dizendo que Deus deseja se relacionar com ele, e coube a mim e a você essa responsabilidade que nos foi confiada por Jesus. Eu sou o reconciliador entre o homem afastado de Deus, inimigo de Deus, e Deus. Então, meu amado, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e levante a igreja com poder, autoridade, que ela venha ter uma compreensão melhor da sua divina chamada e vocação. Vamos então para o subtópico de número 2, a eliminação da causa da inimizade. Após o sacrifício de Jesus, o homem se tornou livre do pecado. Agora, sob a ação do Espírito Santo, o homem tem plenas condições de resistir ao pecado e até mesmo superá-lo. Hoje, lutamos contra o pecado com as armas espirituais em Cristo Jesus. Observa, qual era o impasse? O que impedia desse homem se relacionar com Deus? O pecado. A Bíblia fala que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele retira esse empecilho, o pecado. Mas você pode dizer, mas Mauro, mas a Bíblia não fala que eu ainda sou pecador? Eu peco, eu falho, eu erro, é verdade. Eu erro, você erra, você peca e eu também peco. E estou sujeito ao pecado. Mas como foi retirado então esse impedimento? Observe uma coisa. Quando Jesus morre na cruz, ele nos capacita para vencermos o pecado. Outrora nós éramos escravos do pecado, acorrentados ao pecado. Não tínhamos força porque os grilhões do pecado eram pesados demais. Quando Jesus morre e eu aceito a Jesus como Salvador, ele agora me liberta das garras do pecado. E agora ele me dá capacidade espiritual, moral, para resistir ao pecado, para resistir à tentação. Então, ele hoje me concedeu a força e a capacidade de resistir às minhas fraquezas, às minhas paixões e às minhas tentações. Na verdade, nós não somente resistimos, em muitos casos nós vencemos o pecado. Nós crucificamos a nossa carne com Cristo. Hoje nós travamos sim uma batalha ferrenha contra o pecado, contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Mas hoje nós fazemos uso não mais da nossa força, fazemos uso de armas poderosas que Deus colocou diante de nós, disponíveis para que eu e você pudéssemos vencer essa batalha contra o pecado. Eu quero deixar aqui um texto bíblico para fundamentar que armas são essas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Meu amado, as armas com as quais lutamos não é o poder da mente, não é com livros de autoajuda, não é com a minha capacidade
mas são armas espirituais. Vou citar aqui algumas armas poderosas em Deus na luta contra o pecado, contra o diabo, contra o inferno, contra a minha natureza pecaminosa, contra a sua natureza pecaminosa. Jejum, oração, meditação na palavra, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, a total e plena dependência do Espírito Santo de Deus e outra, a confissão e abandono do pecado. Estas são armas poderosas em Deus para nós vencermos esta batalha, porque o que nos afastava de Deus, nos mantinha como inimigos de Deus, era o nosso pecado. Mas uma vez que Jesus morreu e nos resgatou, nós podemos resistir ao pecado, porque Ele nos fortaleceu e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém, meu amado? Vamos então ao subtópico de número 3 da nossa lição. Ao receber Jesus como Senhor e Salvador, o pecador é vivificado. Ele nasce de novo e recebe de Deus uma nova natureza, a saber, a divina. A partir daí, ele se torna uma nova criatura e deseja anunciar a todos o que Deus fez em sua vida e fará na vida de todos que creem. Glórias a Deus. Vivificação é tornar da vida, é trazer vida àquilo que estava praticamente morto. Meu querido, é o que Jesus fez por mim. No momento que você e eu aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, não é somente aceitá-lo como Salvador, aquele que perdoa os nossos pecados, mas aceitá-lo como Senhor, aquele que estabelece a sua vontade e estabelece uma aliança e um concerto. No momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser novas criaturas. Ele coloca em nós uma nova natureza, a natureza divina. Então, a partir desse episódio, nós somos nova criatura. Nós somos vivificados em Cristo Jesus. E a partir desse episódio, o meu desejo e o seu desejo é viver uma vida santa, é viver uma vida nos pés do Senhor, é viver uma vida em conformidade com a palavra do Senhor. E o meu desejo e o seu desejo é anunciar aos homens que Deus deseja vivificá-los, que Deus deseja restaurá-los. Seja lá o pecado que ele esteja inserido, seja lá a religião que ele esteja praticando, seja lá o estado miserável que ele esteja vivendo. O meu desejo e o seu desejo deve ser de anunciar a Cristo, anunciar a salvação e dizer quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu quero deixar com você mais um texto bíblico para reforçar esse entendimento acerca desse subtópico. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Esse episódio ocorreu quando Jesus libertou aquele homem conhecido como o Gadareno, que havia naquele homem uma legião de demônios. Aquele homem, ele aterrorizava aquela cidade. A Bíblia, no relato de Lucas e no relato dos evangelistas, ele não podia ser preso com correntes porque ele quebrava as correntes. Parecia ser até um super-herói Marvel. Ele vivia pelos cemitérios. As pessoas não tinham paz nem para enterrar os seus mortos, porque quando iam fazer a celebração fúnebre para enterrar um ente querido, lá estava o Gadareno aterrorizando, botando medo, e a Bíblia fala que ele se feria, se cortava e se machucava. Como as pessoas testemunharam a sua libertação, as pessoas ficaram mais preocupadas com o prejuízo dos porcos
que foram lançados no mar. Diante daquele episódio, eles pedem para que Jesus se retirasse da terra deles, que Jesus saísse dali. E Jesus educadamente atende ao pedido deles. Jesus se retira. E aquele rapaz, ele queria ir com Jesus. Ele queria acompanhar a Jesus. Ele queria ser um dos apóstolos de Jesus. Ele queria fazer parte dos 12. Mas Jesus vira para ele e diz: torna para a tua casa e diz para os teus quão grandes coisas Deus tem feito por você. E ele obedeceu a Jesus. Agora imagina a pregação daquele homem. Aquelas pessoas que testemunharam-no, gritando, batendo, esbravejando, andando pelo cemitério. Tinha nome que estava vivo, mas andava entre os mortos. Andava nu, expondo ali as suas partes mais íntimas. Meu amado, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele faz uma mudança, ele faz uma transformação. E o peso da mensagem daquele que experimentou uma transformação e uma libertação, ele tem um peso muito grande. Podemos prestar um grande trabalho para Deus. Talvez nós não vamos fazer parte do clube dos 12, o clube dos mais conhecidos, o clube daqueles que estão na mídia, o clube dos famosos, os clubes daqueles que vão pregar nos grandes congressos. Mas iremos cumprir aquilo que Jesus colocou na nossa mão para fazer. Pregar primeiro para os nossos, os da nossa casa. Isso fala de testemunho, mudança de vida. Este deve ser o desejo no coração daquele que realmente foi vivificado, daquele que nasceu de novo e que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Encerramos aqui o segundo tópico da nossa lição e já vamos para o terceiro tópico da nossa lição. Tópico de número 3, a redenção eterna. Aleluias. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, professor e professora da escola bíblica. Eu sou meio esquecido para falar e só me lembro depois quando eu vou postar o vídeo. Todas as aulas eu tenho o hábito de postar o vídeo com esses complementos, esses comentários que Deus coloca no meu coração. Eu escrevo a partir da leitura bíblica e posteriormente eu coloco o link lá no vídeo, nos comentários, tem um link em que você pode baixar esses comentários e usar na sala de aula, mudar, fazer a alteração que você achar por bem, porque eu entendo que o Espírito Santo não está limitado a trazer para o seu entendimento somente o que eu estou passando. Mesmo porque o meu tempo aqui para dar essa videoaula é mais ou menos 50 minutos, 1 hora. Se for mais do que isso, fica extenso. E muitas pessoas acabam não tendo tanto tempo para ler e acompanhar esse material. Mas você tem a liberdade de baixar, você tem a liberdade de fazer mudança, usar na sua sala de aula. E o crédito, meu irmão, dá ele todo para Jesus. Use à vontade, sem moderação. Amém, querido? Vamos lá. Subtópico de número 1. O estado perdido do pecador. O homem sem Deus e sem Jesus é um eterno escravo do pecado. Isto se dá de forma consciente ou não. Alguns acreditam que suas práticas religiosas o podem libertar do pecado e justificá-lo diante de Deus. Observa, qual é o estado do perdido do pecador? Ao homem sem Deus e sem Jesus, ele é escravo do pecado. Meu amado, e essa sensação ou essa consciência de escravidão, ela pode se dar de forma consciente ou não. Alguns são escravos do pecado e têm convicção que são escravos do pecado por causa da vida que ele vive. Mas há outros que são escravos do pecado, mas pensam que as suas práticas religiosas podem justificá-lo diante de Deus. O homem se esconde atrás da religião. O que mais tem neste mundo é religião. Então, meu amado, o homem sem Deus e sem Jesus é um pecador
escravo dos seus pecados. Muitos têm consciência disso, mas aqueles que fazem da religião a sua muleta, se esconde atrás da mesma, como se esta religião ou as suas práticas religiosas pudessem justificá-lo diante de Deus, o que não acontece. Meu amado, o homem só é justificado diante de Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Eu quero levá-lo para mais um momento de reflexão e de meditação. Há duas categorias de pecadores: os convictos e os não convictos. O primeiro grupo é aquele cujo pecado está visível a si mesmo e a todos os homens. Já o segundo grupo é composto em sua maioria por religiosos legalistas. Estes pensam que são puros aos seus próprios olhos e julgam e condenam os demais pecadores. Olha, observe essa situação. Teologicamente falando, há dois grupos aí de pecadores. Alguém pode querer agregar 3, 4, mas eu decidi colocar 2. Aquele pecador convicto. Aí nós vamos encontrar ali, às vezes, o ladrão, o estuprador, o pedófilo, aquele que tem gostos e preferências sexuais fora do padrão estabelecido por Deus, a prostituta, o homicida. Então, essas pessoas, o pecado dela está visível. O pecado dela está latente, está patente, ela sabe que está errado. Muitos sabem que estão nesta vida e estão fora do propósito de Deus. Estes são os pecadores convictos. Mas também há um outro grupo de pecadores. É aquele pecador que não está convicto, ele pensa que não é. Ele pensa que é bom, ele pensa que praticando boas obras, ele vai se justificar diante de Deus. Esse é o grupo dos religiosos. Religiosos e legalistas, porque eles acham que as suas práticas religiosas irão justificá-los diante de Deus. E esse grupo é o pior grupo para mexer com eles. Por quê? Aquele que está lá no pecado, na sarjeta, na miséria, que se envolveu com aquilo que é errado, ele está mais propenso a aceitar a mensagem da salvação. Agora, o problema são os religiosos. São aqueles que, embora conhecendo talvez a verdade, vivem na mentira, vivem no engano. Então, esse grupo também ele tem uma outra característica: eles são legalistas, só eles que são bons, eles julgam as pessoas e até condenam os demais pecadores, como se eles fossem salvos em si mesmos. Meu irmão, vamos falar a verdade? Tem um bocado de religioso e legalista no nosso meio. Tem um bocado de pessoas que não são convertidas. Elas não nasceram de novo. Elas foram ensinadas a cantar, ensinadas a participar de escola bíblica. Muitos desses nasceram no lar cristão. E eu entendo que um dos maiores desafios que a igreja tem nos nossos dias é fazer com que Cristo seja gerado no coração daqueles que nasceram no lar cristão. O grande perigo são os religiosos e legalistas, porque aquele que está lá no pecado, na miséria, na sarjeta, ele está convicto que ele está errado. Então, o enfermo, quando ele está convicto da sua doença, ele vai procurar um médico. O problema é aquele que está doente, que às vezes está com um tumor, com um câncer que não é visto, mas está lá matando. Enquanto o outro ele está com a perna quebrada, está com uma ferida, está com aquele problema que está visível. Mas há muitos que o pecado está oculto, não pode ser visto. Há pessoas que o pecado dele não é a bebida, não é o álcool, não é o sexo. Há pessoas que o pecado dele é a arrogância, a vaidade, a soberba, a calúnia, a mentira, a difamação. Eu já vi pessoas sendo excluídas da igreja por adultério, por roubo, por avareza, por várias situações. Mas eu não me lembro de ter visto alguém excluído da comunhão da igreja por causa da calúnia, por causa da fofoca,
por causa da mágoa, do rancor, do ódio e do ressentimento. Todos esses pecados levam-nos a perder a comunhão com Deus e perder também o céu. Meu amado, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos prosseguindo, subtópico de número 2. A redenção do pecador. Não há libertação do jugo do pecado fora da pessoa de Jesus Cristo, pois um escravo não pode libertar ou pagar o preço por outro escravo. Somente um que não seja escravo do pecado pode libertar os demais das garras do pecado e restituí-los para Deus. Como se deu a redenção do pecador? Meu amado, a redenção do pecador se deu pelo sacrifício de Jesus, porque ele pagou o preço. Nós estávamos lá no escravo de mercados, no mercado de escravos. Estávamos ali, presos, acorrentados ao pecado. E Jesus, ele pagou o preço para que eu e você fôssemos libertos. Então, meu amado, só há salvação e libertação do pecado na pessoa de Jesus Cristo. Porque um pecador não pode libertar um pecador, um escravo não liberta um outro escravo. Um escravo está na mesma condição do outro que está preso, acorrentado. Então só pode libertar um escravo aquele que não está sujeito àquela escravidão. E Jesus, ele veio como homem perfeito, como o segundo Adão, sem pecado, sem a raiz do pecado, com um princípio de igualdade semelhante ao que foi Adão. Ele veio sem pecado, não pecou, ele obedeceu toda a lei de Deus e ele comprou o homem, resgatou o homem dos seus pecados, porque ele não se sujeitou ao pecado. Ele libertou o pecador das garras do pecado e o restituiu para Deus. Só Jesus Cristo faz isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As ideologias não podem libertar o homem. Os sistemas de governo também não podem libertar o homem dos seus pecados. Nenhuma filosofia, sabedoria, nenhuma pessoa, por mais boa, nem Gandhi, nem Buda, nenhum outro ser pode libertar o homem, porque todos estes grandes homens que passaram pela história da humanidade, que marcaram a história da humanidade, poderia falar muitos homens aqui, a galeria dos heróis da fé, nenhum destes teve o poder para libertar os escravos do pecado, porque todos estes também estavam sujeitos ao pecado, escravos do pecado. Só Jesus Cristo liberta o pecador e o restitui novamente para Deus. Glórias ao Senhor. Vamos lá, subtópico de número 3, já estamos chegando ao final desse estudo. Uma redenção plena. A redenção oferecida por Deus na pessoa de Cristo Jesus vai muito além da libertação do jugo do pecado. Na verdade, esta lhe assegura a plena comunhão com o Criador, as bênçãos temporais e espirituais, e no porvir, a vida eterna com o próprio Deus. Meu amado, a redenção plena é isso. Jesus, ele não somente me libertou e te libertou do pecado. Há muito mais do que isso, uma redenção completa. Ele nos libertou do pecado, as bênçãos temporais, casamento, casa, dinheiro, isso tudo é bênção, saúde. Prosperidade para Deus é muito mais do que dinheiro, irmão. Prosperidade para Deus é riqueza espiritual, mas também prosperidade material. Paz, comunhão, gozo, harmonia dentro do seu lar, um casamento abençoado, uma família em comunhão, em harmonia. Meu amado, a obra da redenção de Jesus, ela é plena. Não bastasse isso, ainda dentro desta obra da redenção, Jesus nos assegurou uma eternidade com Deus. Todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, ele é liberto dos seus pecados.
liberto das suas fraquezas, liberto das suas misérias. Ele é abençoado aqui nesta vida. Ele vivia numa vida de miséria, uma vida cheia de doenças. Jesus perdoa os seus pecados, ele tem o corpo restaurado, a saúde restaurada. O semblante dele é outro, ele é diferente. Então, uma pessoa mais vistosa, mais bonita, uma pessoa mais polida, mais agradável de se conversar e de conviver. A obra redentora de Jesus, ela vai muito além do que perdoar os meus pecados. Ela me torna e torna você apto para morar no céu. E ele prometeu que voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que confessaram o seu nome. Eu tenho esta viva esperança no meu coração. Bem amados, chegamos ao término de mais uma escola bíblica dominical. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu trabalho, pela sua disposição na obra de Deus. Vamos permanecer firmes diante do nosso Deus, em face de tudo que está acontecendo na nossa sociedade nos nossos dias. Este mundo precisa ouvir a mensagem da salvação. O que mais me chama a atenção, no meio de todo esse quadro que nós estamos vivendo de inversão de valores, não é a maldade das pessoas que fazem aquilo que é próprio da sua natureza pecaminosa, distanciada e afastada de Deus. O que mais me chama a atenção e me deixa preocupado não é a malignidade de corações que estão em trevas, longe de Deus. O que mais me deixa preocupado é a igreja que, conhecendo a verdade, não vive esta verdade. O que mais me preocupa não é aquele que está lá nas trevas, é aquele que está dentro da casa de Deus, que não tem coragem de se posicionar, de abrir a sua boca, de falar a verdade. Eu fico me perguntando o porquê das nossas escolas bíblicas dominical, o porquê nós estamos ensinando, o porquê nós estamos destrinchando a palavra, aperfeiçoando-nos na palavra. Para quê? Se eu não tenho coragem de me posicionar publicamente, por que eu não me manifesto nas redes sociais? Por que eu não prego a mensagem da salvação? Por que eu não falo do perdão? Há perdão de Deus para esta sociedade. Essa sociedade, ela estava esperando ver uma igreja com poder. E eles fazem assim, não é porque eles são fortes, é porque a igreja, ela não tem mais vigor e o poder do Espírito Santo como havia tempos atrás. O que mais me preocupa não são as inúmeras tentativas de emissoras de televisão, de fábricas de sabão em pó, que se manifestam querendo determinar qual deve ser o comportamento do seu filho, da sua filha, do meu filho, aqui em casa e aí na sua casa. O que mais me preocupa é que nós não temos mais o poder na oração. A igreja não ora. Que Satanás está destruindo as nossas famílias, destruindo a nossa identidade com os nossos filhos dentro da igreja. É porque a igreja, ela não avança. Nós temos tesouro e riqueza guardado dentro das nossas igrejas. Mas a nossa liderança é uma liderança mais preocupada em manter o seu status quo, o seu poder, a sua liderança, as regalias advindas da posição e do cargo que ocupam, do que propriamente dar a cara para bater, falar o que pensa, defender, não Deus, defender a nossa fé, aquilo que cremos e por que cremos. Ao contrário do que se pensa em introduzir na nossa sociedade. Não somos pessoas homofóbicas, não somos pessoas que discriminam, que perseguem ou somos intolerantes. Do contrário, somos, dentre as religiões do mundo, o cristianismo é uma das religiões que mais permite e aceita pessoas que pensam diferente de nós. Diferente, por exemplo, do Estado Islâmico, que mata, que corta a cabeça, que queima, que tortura aqueles que pensam diferente.
o cristianismo é a religião da misericórdia, da compaixão. Nós não somos homofóbicos. A prova disso é que temos dentro das nossas igrejas pessoas que viviam essa prática de vida pecaminosa, que tinham desejo, paixão, envolvimento com pessoas do mesmo sexo. Mas em dado momento, ele teve uma experiência com Deus. Fez uso do seu livre arbítrio, do seu direito de ir e vir. Ele fez escolhas e hoje é um homem, uma mulher decente, pai de família, mãe de família. Mas também nós temos no nosso meio aqueles que já pertenceram a nós e hoje não pertencem mais. Mas nem por isso nós os rotulamos, os perseguimos e os taxamos. Nós vivemos numa sociedade de democracia plena, onde cada um tem o direito de crer ou não em Deus, de obedecer ou não em Deus. Tem o direito de ir e de vir. Tem o direito de fazer escolhas, de gostar de determinadas coisas e deixar de gostar. O que me preocupa quando nós somos rotulados de crentes. E alguma revista escreveu crentes morenos, com discurso preconceituoso. Mas dentro das nossas igrejas nós temos loiros, nós temos alemães, nós temos italianos, temos franceses, temos pessoas de todas as etnias que pertencem a todos os grupos sociais. Me preocupa quando usa-se um discurso como se fôssemos apenas crentes. Mas nós somos muito mais do que crentes. Nós somos cidadãos brasileiros. Nós somos eleitores, nós somos consumidores, nós geramos lucros, nós somos trabalhadores, temos no nosso meio juízes, delegados, promotores, desembargadores, prefeitos, governadores, até presidente, espalhado por este mundo que teme a Deus. Não somos um povinho, nós somos cidadãos brasileiros, não de segunda classe, somos um cidadão com mais pleno direito de exercer a nossa livre cidadania. Mas também nós temos duas cidadanias. A cidadania brasileira, porque nós nascemos nesse país, um país maravilhoso, um país abençoado por Deus. Mas também temos a cidadania do céu, porque somos cidadãos do céu. E nós temos leis próprias. Leis que vêm estabelecer a nossa diretriz e estilo de vida, a forma como devemos nos portar. Somos um povo que cremos nos 10 mandamentos, na Bíblia, na lei de Deus, na eternidade, na salvação, na vida eterna, no céu e no inferno. E nós, como cidadãos do céu, nos esforçamos para obedecer os princípios e os estatutos desse governo que nós pertencemos, que é o reino de Deus. E não aceitamos que sejamos taxados de intolerantes, porque o que mais fizemos e temos feito ao longo de décadas ou de centenas de anos é levar a mensagem da transformação. Aquilo que o governo não consegue através dos seus presídios, através da cadeia, a mensagem que pregamos, ela é poderosa para transformar a vida daqueles que outrora matavam e hoje não matam mais. Para transformar a vida daqueles que outrora estavam envolvidos no tráfico e hoje não estão mais. Daqueles que outrora estavam envolvidos em gangues, em homicídio, estupro e pedofilia. E hoje são novas criaturas transformadas. Prestamos um grande e importante papel nesta sociedade brasileira e continuaremos a prestar, mas queremos ser respeitados, não como crentes, não como cidadãos do céu, mas na qualidade de cidadão brasileiro, com plena capacidade de escolher, de tomar decisões, porque nós votamos, nós elegemos os nossos governantes. Confesso que talvez possamos estar errando,
em não nos articularmos com aqueles que são cristãos como nós, que pensam como nós, que muitas vezes viramos as costas no período eleitoral e deixamos que homens mentirosos, fraudulentos, corruptos, tomem conta do poder e da liderança desta nação. Mas, segundo a crença na lei que nós obedecemos, a palavra de Deus nos manda orar pelas nossas autoridades. A palavra do reino do qual nós servimos também nos ordena que nós devemos nos sujeitar às autoridades, porque elas são ministros de Deus para estabelecer a ordem, a paz, a harmonia e a prosperidade nesta nação. Somos um povo ordeiro, somos um povo trabalhador, somos brasileiro e numa maioria absoluta temos expressado o repúdio ante a forma vergonhosa de se atacar a família brasileira. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço por mais esta oportunidade, no nome de Jesus. Eu quero convidar você, professor e professor da Escola Bíblica Dominical, a fazer uma oração. Eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade, por mais esta graça que o Senhor nos deu de participarmos do estudo da Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti. Dá-nos, ó Pai, a graça para fazermos a diferença nessa nação. Como o Senhor disse para aquele gadareno, volta para a tua casa, para os teus, e dize quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia de ti. Meu Deus, nós queremos pregar para esta nação, que essa nação é uma bênção, essa nação tem jeito, essa nação brasileira é alvo da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão. Levanta, meu Deus, a igreja brasileira. Levanta uma liderança, meu Deus, que esteja voltada com visão de almas e não com visão de lucro e dinheiro. Meu Deus, arranca aqueles que querem permanecer no poder, mas não estão dando frutos na tua obra. Meu Deus, levanta uma nova geração de homens e mulheres convictos, comprometidos com a mensagem do Evangelho, a mensagem que transforma, que muda a vida do pecador, porque nós experimentamos e tivemos as nossas vidas transformadas. Meu Deus, nós queremos te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo o sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus.